que você vê de propostas, atuações no município para combater a desigualdade social? Bom, André, eu acho que a gente está falando de um dos municípios mais desiguais do Brasil, né? A gente tem em São Paulo distritos com IDH baixíssimo, comparável a certos países muito subdesenvolvidos da África subsaariana e distritos com IDHs europeus, né, nórdicos, como, por exemplo, o distrito de Moema, né? A gente compara o IDH e os indicadores sociais do distrito de Moema e do distrito da cidade de Tiradentes, a gente vê a dificuldade que é o desafio da desigualdade no município de São Paulo, né? Eu acredito que é muito importante, antes de mais nada, a gente pensar em maneiras de integrar a população que hoje está na periferia da cidade. E quando eu falo periferia, não só estou falando de periferia no espaço físico, mas a população que está numa situação periférica em relação à estrutura da cidade, em relação à mobilidade, em relação ao meio ambiente, em relação ao saneamento básico, em relação a tudo, né? Em relação à situação imobiliária dessas pessoas, a gente sabe que muitas delas não sequer têm onde morar, moram em situações irregulares, em ocupações que o Estado não regulariza ou não atua de maneira a garantir que essas pessoas tenham habitação. Uma coisa eu concordo completamente com você. As pessoas que não têm uma casa, por exemplo, ou que não têm um endereço, ou que não têm meios para garantir o básico para a sua sobrevivência, não conseguem ir além. Então, essas pessoas, por exemplo, um morador de rua que não tem um endereço, ele não consegue, às vezes, uma entrevista de emprego, porque ele não tem onde tomar banho, ele não tem um endereço para colocar no currículo, ele não tem nenhum computador para fazer um currículo, e esse tipo de situação é muito presente. Então, eu não tenho dúvida de que numa situação hipotética, em 50 anos, numa maneira permitindo que a sociedade se autorregule, as coisas poderiam chegar num determinado ponto. Mas, para mim, é essencial a atuação do Estado nesse momento, na cidade de São Paulo, da Prefeitura, para cuidar dessas pessoas. E quando eu digo cuidar, é fornecer habitação, fornecer condições de que essas pessoas saiam da rua e garantir que garantir a superação daquela barreira anterior que a gente discutiu quando a gente estava falando de meritocracia. Garantir, para mim, a situação para que essas pessoas superem essa situação e essa condição. Então, políticas de housing first, por exemplo, de garantir moradia para a população de rua, políticas de integração digital de serviços para que eles atinjam a periferia, políticas que superem que permitam a distribuição da matriz econômica também para bairros mais periféricos, para que as pessoas tenham que se deslocar menos aos seus trabalhos. E tudo isso, para mim, a meu ver, passa por uma atuação de planejamento urbano, de coordenação da prefeitura, dos vereadores, no sentido de fiscalizar as ações e no sentido de garantir que essas pessoas que hoje estão na periferia da cidade, não só em termos de moradia, mas em termos de situação periférica, possam superar e se integrar à cidade como um todo. Que a gente tenha uma cidade só, não várias dentro da mesma. Perfeito. Eric, só pelo adiantar aqui da hora, eu vou fazer as minhas considerações e a gente já encerra. Eu Perfeito. trago um eixo de bandeiras que conversam totalmente com o combate à desigualdade social na cidade de São Paulo. Eu digo que São Paulo precisa ser uma cidade inovadora, moderna e para todos. Inovadora no ambiente de negócios. 99% das empresas no Brasil, e aqui em São Paulo mais de 90% são micro e pequenas empresas. A gente tem que facilitar o ambiente de negócios para dar mais oportunidade para o menor crescer. Uma São Paulo moderna tem que ser moderna no seu setor público. Porque quanto mais a gente gasta com secretaria, máquina, menos chega lá na ponta para quem mais precisa. E o serviço público, para quem mais precisa, é uma das formas mais eficientes da gente combater a desigualdade. Então, rever a estrutura de Estado com mais concessões, privatizações. Acho que a gente tem que rever o modelo do Tribunal de Contas do município, né, que hoje acaba entravancando muitas concessões, muitas privatizações. Por fim, uma São Paulo para todos, no meu ver, tem dois focos. Regularização fundiária, regularização da propriedade, ou seja, pessoal que mora nas favelas, nas comunidades, não tem o seu título de propriedade. Isso é fundamental. Sem o título de propriedade, os serviços básicos de água, esgoto, iluminação pública não chegam lá. Então esse é o primeiro ponto. A gente tem que flexibilizar a legislação fundiária hoje,
que é muito restritiva. E o segundo ponto, ampliar os investimentos e mecanismos de investimento privado em saneamento básico para levar água e esgoto. Porque é inadmissível que na cidade mais rica desse país ainda tenha gente que viva numa São Paulo medieval. Pessoal, faltando agora 10 segundos para a live encerrar, agradeço a todos. Eric, muito obrigado.